Em 1940, uma ponte nos Estados Unidos começou a dançar. Não é figura de linguagem. A ponte Tacoma Narrows, no estado de Washington, começou a ondular de um lado para o outro com ventos de apenas 65 km/h, velocidade de vento de cidade comum, o tipo de vento que você sente numa tarde de outono. 4 meses depois de ser inaugurada, ela colapsou completamente no rio, e o pior, ela havia sido projetada pelos melhores engenheiros disponíveis na época, tinha passado por todas as aprovações, tinha sido construída com os melhores materiais, e ainda assim caiu. Por quê? Porque os engenheiros sabiam calcular o peso, mas ainda não sabiam calcular o vento. E essa distinção entre o que você consegue ver e o que você não consegue ver é o que separa uma ponte que dura 100 anos de uma que cai em 4 meses. Para entender como uma ponte gigante suporta milhares de toneladas, você precisa primeiro entender o que exatamente está tentando destruí-la, porque não é só o peso dos carros, nunca foi só isso. Uma ponte sofre ataque constante de forças que vêm de todas as direções ao mesmo tempo. O peso vertical dos veículos e da própria estrutura, que tenta empurrar tudo para baixo, o vento, que empurra lateralmente e cria vibrações que se acumulam ao longo do tempo, a variação de temperatura, que expande e contrai o aço e o concreto dezenas de milímetros todo dia, os terremotos, que transmitem energia pelo solo e fazem a base inteira se mover, e o tempo, que corrói, fadiga e enfraquece cada componente de forma invisível. Um engenheiro de pontes não projeta para o dia de hoje, projeta para 100 anos de todos esses ataques acontecendo simultaneamente. E a primeira decisão que define tudo o resto é a forma. John Roebling sabia disso melhor do que qualquer pessoa viva no século XIX. Roebling era um engenheiro prussiano que emigrou para os Estados Unidos e passou décadas desenvolvendo o sistema de cabos de aço torcidos que ninguém havia usado em pontes antes. Quando ele propôs construir uma ponte suspensa atravessando o rio East River em Nova York, conectando Manhattan ao Brooklyn, os críticos disseram que era impossível. O vão era de quase 500 metros. Nenhuma ponte havia atravessado uma distância sequer próxima disso. Roebling passou anos desenvolvendo os cálculos. Então, durante uma vistoria no local antes do início da construção, um barco esmagou seu pé contra um pier. A lesão causou tétano. Ele morreu semanas depois, antes de ver uma única pedra assentada. Seu filho, Washington Roebling, assumiu a obra. 3 anos depois, Washington desceu em um caixão de ar comprimido para supervisionar as escavações das fundações no fundo do rio. A pressão causou doença dos mergulhadores, uma condição que deixa bolhas de nitrogênio no sangue quando você sobe rápido demais. Ele ficou parcialmente paralisado e nunca mais conseguiu ir pessoalmente ao canteiro de obras. Então sua esposa, Emily Roebling, aprendeu engenharia estrutural, cálculo de cabos e resistência de materiais do zero e passou a ser a intermediária entre o marido acamado e os trabalhadores na ponte durante 10 anos. A ponte do Brooklyn foi inaugurada em 1883, está de pé até hoje, e cada decisão que Roebling tomou antes de morrer, cada cálculo que Washington fez deitado em casa, está carregando peso nesse momento. A geometria de uma ponte não é escolha estética, é resposta à física. Quando você coloca peso no centro de uma viga horizontal, ela quer dobrar para baixo no meio. A parte de cima da viga é comprimida, empurrada para dentro. A parte de baixo é esticada, puxada para fora. Esses dois tipos de força, compressão e tração, são os inimigos fundamentais de qualquer estrutura. O concreto aguenta compressão muito bem, mas é frágil sob tração. Ele racha. O aço aguenta tração muito bem, mas sob compressão pura, barras longas de aço podem flambar, dobrar de repente como uma régua pressionada pelas duas pontas. A solução que os engenheiros desenvolveram ao longo de séculos foi usar cada material onde ele é forte e nunca onde ele é fraco. Cara, antes de continuar, se você está gostando desse vídeo, se inscreve no Mega Engenharia agora. Um clique e você não perde nenhum dos próximos. A gente continua. É por isso que o concreto armado existe. Quando engenheiros colocam barras de aço dentro do concreto antes de ele endurecer, criam um material composto onde o concreto absorve a compressão e o aço absorve a tração.
Os dois materiais trabalham juntos, cada um fazendo o que faz melhor. Mas nas pontes de grandes vãos, isso ainda não é suficiente, porque quanto maior o vão, maior a força que tenta dobrar a estrutura no meio, e chega um ponto onde nenhuma viga, por mais reforçada que seja, consegue resistir sem se tornar tão pesada que o peso dela mesma passa a ser o maior problema. É aqui que a geometria resolve o que o material não consegue. Uma treliça distribui a carga por uma rede de triângulos. O triângulo é a única forma geométrica que não se deforma quando você aplica força nos seus vértices sem mudar o comprimento dos seus lados. Um quadrado, sob pressão lateral, vira um losango. Um triângulo não vai a lugar nenhum. Quando engenheiros constroem uma treliça de aço, estão transformando a ponte inteira em uma rede de triângulos, onde cada membro estrutural trabalha em compressão pura ou tração pura, nunca os dois ao mesmo tempo. Isso permite que estruturas relativamente leves suportem cargas que destruiriam vigas sólidas do mesmo peso. Mas para vãos realmente grandes, acima de 500 metros, nenhuma treliça é suficiente. A solução tem que vir de cima. Os cabos de uma ponte suspensa trabalham em tração pura. Esse é o segredo. Um cabo de aço sob tração é um dos elementos estruturais mais eficientes que existem. O aço aguenta tração melhor do que quase qualquer outra solicitação, e um cabo é geometricamente perfeito para isso, porque cada fio dentro dele está alinhado exatamente na direção da força. Os cabos principais da ponte Golden Gate têm 92 centímetros de diâmetro cada. Dentro de cada cabo existem 27.500 fios individuais de aço, cada um com menos de 5 milímetros de espessura. Esses fios foram enrolados um a um por trabalhadores que cruzavam a ponte em carrinhos suspensos durante meses de construção. A tensão total em cada cabo principal é de aproximadamente 125.000 toneladas. 125.000 toneladas em tração, em dois cabos de menos de 1 metro de diâmetro. Essa é a eficiência de um material usado exatamente na condição para a qual ele foi projetado. Mas aqui volta o problema de Tacoma. Os cabos resolvem o peso, não resolvem o vento. Quando o vento sopra contra uma superfície plana, cria pressão. Mas quando sopra ao redor de uma forma específica, pode criar algo muito mais perigoso: ressonância. É o mesmo princípio de uma taça de cristal que quebra quando você passa o dedo molhado na borda e produz aquela nota específica. Em uma frequência certa, a vibração se alimenta de si mesma. Cada ciclo adiciona energia ao próximo, até que a estrutura não consegue mais dissipar essa energia e colapsa. Em Tacoma, o tabuleiro da ponte tinha uma seção transversal que funcionava como uma asa. O vento criava sustentação em um lado, a ponte subia. O vento criava sustentação no outro lado, a ponte descia. Ciclo após ciclo, a amplitude aumentava. Engenheiros chamam isso de flutter aeroelástico, e naquela época simplesmente não existia método de calcular esse fenômeno antes de construir. Depois de Tacoma, a engenharia de pontes mudou completamente. Hoje, antes de qualquer grande ponte ser construída, um modelo em escala é colocado em túnel de vento e submetido a décadas de condições climáticas simuladas em semanas de teste. Os engenheiros analisam como o ar flui ao redor de cada seção do tabuleiro, identificam frequências de ressonância potenciais e modificam a geometria até que a ponte consiga dissipar a energia do vento em vez de acumulá-la. O tabuleiro da ponte Akashi Kaikyo, no Japão, a maior ponte suspensa do mundo com quase 2 km de vão central, tem seção transversal aberta em treliça especificamente para deixar o vento passar através da estrutura em vez de empurrar contra ela. Quando um terremoto de magnitude 7,2 atingiu a região durante a construção em 1995, as torres já instaladas se deslocaram 1 metro da posição original. Os engenheiros recalcularam tudo e ajustaram o projeto sem interromper a obra. A ponte foi inaugurada em 1998. Projetada para resistir a ventos de 280 km por hora e terremotos de magnitude 8,5. Por fim, uma ponte gigante não é um objeto estático. É um sistema em equilíbrio dinâmico constante. Ela se move com a temperatura, vibrando fracamente com o vento,
flexionando microscopicamente com cada caminhão que passa. Sensores modernos monitoram esses movimentos em tempo real, identificando mudanças no padrão que podem indicar fadiga estrutural antes que qualquer inspeção visual detecte qualquer coisa. A ponte do Brooklyn foi projetada com uma margem de segurança 6 vezes maior do que os cálculos exigiam. Roblin sabia que os materiais eram novos, que os métodos eram novos e que a única forma honesta de lidar com o que você não sabe é construir espaço para estar errado. Ela deveria durar 50 anos, está com 140. E essa margem que parecia excesso na época é exatamente o que está carregando o peso dos carros que cruzam ela nesse momento. Se esse vídeo te surpreendeu de alguma forma, deixa nos comentários o que você não sabia. A gente lê tudo, e cada comentário ajuda o canal a levar esse conteúdo para mais gente. E se você ainda não está inscrito no Mega Engenharia, inscreve agora. Toda semana tem uma estrutura, um sistema ou uma máquina que move o mundo, explicada do jeito que nenhum outro canal explica. Até o próximo.